A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, aqui na tarde do testemunho, nossa convidada é a missionária Paula. A paz do Senhor, minha irmã, que Amém, Deus pastor. abençoe a tua vida. Feliz de recebê-la aqui na tarde de testemunho. Antes da gente Amém. conversar, eu queria trazer aqui uma palavra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Amém. Paulo aqui ele diz claramente que a pregação do evangelho é o poder de Deus na terra e a gente vive isso. Por isso que nós estamos hoje aqui, por isso que eu estou hoje aqui, por isso que a missionária está aqui, porque um dia essa palavra ela foi pregada a nós e alcançou o nosso coração. Tanto assim que nem Paulo, nós também não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque a gente sabe o grande poder que tem. E quando foi que esse poder alcançou a sua vida? Em que ano foi que foi pregado o evangelho e a irmã começou a andar com Cristo? Eu comecei a andar com Cristo em 1998, na época, né? Nessa época acho que eu tinha o quê? 45 anos, né? Aí a minha pastora convidava eu ir para a igreja e eu não ia, né? Que eu era muito assim, incrédula, não acreditava em Deus. Olha, Então, aí a pastora todo dia me chamava, a pastora João me chamava, e eu falava, eu não quero ir, que eu não gosto de igreja, não gosto de crente, eu era muito assim, não gostava mesmo. Aí eu falava assim, eu não sei nem por que você pega essa Bíblia e sai todo dia com essa Bíblia debaixo do braço, e eu não entendo o que vocês fazem dentro da igreja. olha aí. Eu falava desse jeito com ela, né? Era muito mal criada, né? E nessa época eu bebia muito, eu fumava, né? Eu gostava assim, nos lugares das festas eu gostava de beber muito, né? E gostava muito do álcool. Certo. E mais era mais o cigarro, né? Eu gostava Uhum. de fumar também, e Deus me libertou do Glória a cigarro, Deus. graças a Que Deus. bênção. E aí essa pastora Jo, ela sempre é uma pastora muito assim amada, ela é uma pessoa muito assim amável com as pessoas, né? Ela convida as pessoas para ir para a igreja. Ela é muito humilde mesmo, né? Todo mundo gosta muito dela ali. Então eu fui mais convidada por ela, assim, né, para Entendi. conhecer o Evangelho. Mas eu não conhecia o Evangelho, porque a minha família era de uma família que não era evangélica. Olha aí. Eles eram umas pessoas todas estruturadas, que eram as Você nunca teve pessoas. ninguém assim dentro da sua família para Não, falar de Jesus para a não irmã? falava de Jesus para nós, que minha mãe ia em outras dominações, né, em Entendi. outros lugares. E a minha mãe era dessas dominações. E meu pai Hum, também conhecia a palavra, mas não mas não praticava. praticava, né? Não, meu pai não praticava a Hoje tem palavra de muitos assim, Deus. né, que conhecem e não praticam ela, É, né? Não vive. ele não É, praticava, tipo, ele não ensinava a nós ser uma pessoa de evangelho, né, de ir entendi. para a igreja, né. Aí meu pai, nós éramos uma família muito assim, que ele ia mais em centro, né, e ele Ah, fazia, é. assim, cemitério, Ele em levava nós também, terreiro, ele desde fazia bebezinha, trabalho. É né, mesmo? nós pequenininha ia para esses negócios aí, né. Jesus. Mas Deus tinha falado comigo numa época, quando eu tinha 14 anos de idade, que um dia eu ia conhecer um evangelho, né? Glória a Um Deus. pastor falou para mim, Olha né? aí. Aí eu falei assim, imagina, eu não, jamais vou conhecer isso, né? Aí a gente nasceu naquelas, achando que nunca ia ser assim de igreja, né? Uhum. Aí ele falou assim, pois um dia você vai. Hoje eu até me lembro com o capítulo que ele tinha lido para mim, né? Olha, Na época eu estava lá na porta da igreja, não era nem certo. aquele lá em Goianás. Uhum. Aí ele pegou e falou, mas você vai um dia, porque você vai rodar o mundo inteiro Oh, e glória. você vai voltar para Jesus. Eu falei, Olha eu que não coisa vou. linda. Falei, jamais. Aí eu conheci o mundo, lógico, conheci o mundo, andei no mundo, conheci o primeiro esposo, casei, não, nós se juntamos, né, porque eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí nós se juntamos, não deu certo, né, foi difícil a minha vida com ele. Ele me judiava todo dia, Meu né? Deus. Foi É, um espancava casamento, um espancamento a direto todo irmã. dia.
E então todos nós tem que ter uma decisão na vida um É dia, né? verdade, Para tem que viver a tomar. vida, né? Porque o chamado, você vê, a irmã veio de um lar onde Uhum. ninguém ensinou o caminho do Senhor. Não. Mas quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, a gente pode, você pode estar no centro, você pode estar no meio de uma É, família desestruturada, mas quando você ouve o chamado, ele transforma assim a nossa vida, é né? verdade. Então, quer dizer, aí a gente começou, eu fui através da pastora Jo, né? Ela começou a me levar para a igreja, aí eu comecei a gostar um pouco assim da igreja. Eu ia, mas não ia muito. Não Quem era ia tão era meu frequente. esposo, né? Ah, Meu esposo já estava frequentando lá, acho que uns 20 dias lá, né? é, Eu falei, ah, mas o que você vai fazer na igreja? O que você está fazendo lá? Ele falou, ah, vou lá, né? Vou lá ouvir a palavra, né? Que fala da palavra, então nós vamos ouvir a Bíblia, né? Eu glória a falei, ah, mas eu Deus. não vou. Eu não ia, né? Aí eu comecei aos poucos, né? Aí eu conheci um outro irmão também que falava para mim que eu ia ser uma grande obra na vida do Olha mundo aí, tá para vendo? falar do evangelho para Para as levar o pessoas. evangelho. E isso eu faço até hoje. Eu gosto de ganhar uma para Jesus, né? Glória a Deus. Pessoas, Pratico crianças, ide. né, do evangelho, porque eu vim de um lugar que eu não era, Então, né? Então Deus me preparou tudo isso na glória a Deus, vida, né? irmã. Já pensou em desistir alguma vez Várias assim, vezes, várias vezes? várias vezes. Eu tenho É, 20 anos nessa igreja. tem bem 20 anos, 20 anos nessa evangelho. igreja. O que levou a irmã, assim, em algum episódio da caminhada, em falar eu vou parar? Foi algum problema dentro da igreja, algo que a irmã viu e desanimou? Porque, assim, eu sei que tem pessoas que vai ver esse testemunho, pessoas que talvez teve uma decepção no ministério a qual Uhum. estava congregando e está decidindo parar ou já parou. O que foi que fez quase a irmã parar? Muitas vezes eu tive vontade de parar, mas sempre a minha pastora ela ajuda nisso. Ela Não vai. aconselha, Você não vai né? sair, você vai ficar, né? Eu falei, não, mas acho que é melhor eu, né, desistir de tudo, né? Não sei, com o tempo talvez eu volte para outro lugar, né? Uhum, Aí ela falou assim, não, o seu lugar é aqui. Então, quando a gente cria raiz num lugar, o certo é você buscar é verdade. certinho e sair com o tempo de Deus. Porque É, não adianta você sair de um lugar e perder a direção com Deus, tá né? certa. Porque às vezes a gente perde. Perde. Sabe o que é Eu mais desanimei. triste? Que assim, às vezes tem lugar que a gente é perseguido ali dentro. Um Uhum, lugar que é para ter comunhão. E tem é, lugares que assim desanima a gente quando a gente é novo convertido, porque a gente começa a observar muito o campo. E é, pessoas se levantam ali. Pessoas porque a igreja sabemos que tem pessoas não convertidas e pessoas convertidas. verdade, Pessoas que nasceram de novo e ali tem pessoas que precisam ser libertas, né? E o diabo ele verdade. gosta de usar pessoas que ainda não nasceram de novo como ferramenta para É, perseguir a gente. Então tem muita gente que fala, pastor, eu desanimei porque aconteceu isso e isso comigo dentro da igreja. E hoje hum, acontece muito. Em vez de tem lugares que em vez de ser um lugar de união e acolher a pessoa, uhum, acaba tendo atitudes que vai entristecendo e a pessoa vai embora. Então tem é, muita gente que está assim. tá acontecendo. Missionária, conta para nós um testemunho, né? Eu sei que a irmã deve ter Uhum. vários, mas conta um testemunho para nós que a irmã passou, o milagre que Deus operou na vida O da milagre que missionária. Deus fez na minha vida, eu fiz um propósito com Deus, né? Sobre a minha vida, né? Que eu tinha deixado desse negócio aí de cigarro, de fumar e tudo, né? E eu fiz um propósito com Deus também de milagre, Glória a né? Com Deus. Deus, né? É, não, não todos que estão no Evangelho, né? Mas os da minha casa servem ao Senhor, graças a Deus. Meu filho hoje, Glória a ele Deus. está na igreja, né? A minha nora também, né? Ela também está acompanhando na igreja junto conosco. E eu sou muito grata a Deus sobre o propósito que eu fiz com Deus. Glória a Eu fiz no Deus. monte, Esse né? propósito era para alcançar a vida deles, Alcançar a vida para ele deles. estar hoje aos pés de Isso, Cristo, hoje né? ele está Então isso é com Deus. interessante, é bom, né, a irmã tá contando É, isso, porque tem pessoas que quer a mudança, né, dos uhum, seus filhos, talvez do marido, de um familiar, mas é, não tem a disposição de fazer um propósito, de uhum, buscar. E é, nós cremos no poder, né, da oração, da busca, isto. então é um testemunho forte. Pode É um continuar, irmã. propósito de Deus com oração. Porque sem Isso, oração a gente não faz, não consegue nada. verdade. Se você não tiver oração, vamos dizer, eu oro hoje, amanhã já não oro. Então, o certo é você todo dia de manhã se prostrar ao Senhor, Tá né? ali buscando, né? Agradecer, buscar, agradecer que você levanta todo dia, né? Toda manhã e amanhece vivo e agradecer
o que Deus já fez na sua vida, né? Isso. Então eu recebi muito milagre também no propósito do meu esposo, que ele aposentou, né? Ele passou uma vida muito financeira muito difícil, nós não tínhamos o que comer em casa. Meu Deus. Várias vezes nós não tínhamos o que comer mesmo, Eita. né? E Deus preparou tudo, né? Então, tudo isso é um milagre de Deus. É o Deus Deus não deixou provedor faltar nada. que nós temos. Tinha vezes que eu não tinha nem o que comer em casa e não falava para ninguém, nem para vizinho, nem para ninguém. E eu falava assim, será que eu vou ter que catar papelão na rua para manter a casa, né? Aí Deus falou, não, você não vai fazer isso, porque Deus não Glória a vai deixar fazer Deus. isso, né? Então eu creio que Deus existe. Hoje eu Você acredito que acredita, Deus, você teve ali prova de um Deus provedor isto, porque na Deus tua proveu vida. Eu a também minha já vida. passei muito isso assim, igual a irmã. Eu já tive situações de algumas necessidades, tanto que eu não levo nada para os meus Uhum, parentes, né? Nunca levei. Deu na madrugada orar mais a minha esposa e pela tarde, no outro dia, alguém chegar e falar, ó, Deus me visitou na madrugada, eu estava orando, mostrou uhum. vocês e eu quero entregar isso aqui. Então eu vivo, né? E já vivi assim muitos milagres do nosso Deus provedor. É, porque Deus proverá as coisas, né? Porque Benção. quando eu sentia que faltava esses mantimentos em casa, e eu desempregado, e ele parado também, né? Que ele não recebia nada, né? Aí eu comecei, aí tem uma vizinha minha que ofereceu um emprego para mim de doméstica, aí eu fui trabalhar, Certo. limpar a casa da mulher, aquela mulher é espírita, aí Deus Eita. pôs eu numa casa que a mulher é espírita, Olha né? aí, ó. Fez eu limpar o salão dela, que era grande demais, e graças a Deus esse pessoal me abençoava quase todos os dias. Tá vendo? Todos os dias eles me abençoavam, Você vê, né? Deus usa, né, Uhum. os de fora para abençoar aqueles que são deles E também, eles né? me abençoavam muito. Eu sou muito grata a essa pessoa que me abençoava Glória a todos Deus, os viu? dias, não deixava faltar nada na minha casa. E a igreja também me ajudou, né? Que teve um pastor lá, que Bastante. hoje eu não sei se ele está na igreja, era um pastor Ailton, ele é até parecido com você, assim, É, né? Ele me ajudou muito também na cesta básica, ele levava para mim a cesta, né? glória a É um Deus. homem muito abençoado de Deus, mas eu creio que Deus tá trabalhando na vida de cada um no tempo, né? É Tudo é o tempo do verdade. Senhor, Eu né? fico feliz porque ainda tem pastores que se Uhum, compadecem da necessidade do povo. é, Porque a gente tem uma boa parte que quer tirar do povo. O pouco que o verdade. povo tem, né? E ele Pegando, ajudava, disseminando heresias e arrancando a lã das ovelhas, o termo que a gente verdade. usa. Mas tem homens ainda de Deus na terra que Tem. pastoreiam a igreja, né, e se compadece da necessidade dos membros a qual Deus confiou em suas mãos. Eu louvo a Deus por Uhum. esses homens. Eu também Né? eu sou muito grata a ele, né? Porque ele me ajudou muito mesmo também. Glória a Deus, E essa irmã. mulher que eu trabalhei era uma benção de Deus. Eu sei que é benção de Deus. Onde vem é benção de É Deus, onde verdade. entra, né? E cheguei a passar muitas necessidades com meus filhos, né? Na época que eu casei com o primeiro marido que eu larguei, né? Que eu estava Certo. contando para você. Aí eu dormi já na rua, Já né? dormiu na rua, Já dormi irmã? na rua com meus filhos, meus Quanto, 2 filhos. quantos dias assim? Foi Nossa, acho dias que nós dormíamos muitos meses, dormia na rua na para ter rua? paz na rua, né? Porque Meu na rua eu tinha Deus, paz, dentro de casa irmã. não tinha, É né? mesmo? Em Era no casa não relento, tinha. assim, na calçada, Uhum. Meu Aí as pessoas Deus. passavam, me ajudavam. Tem uma mulher que me ajudou bastante, não sei se ela ainda é viva, não sei, porque ela morava lá na Moca, né? Uhum. E ela me ajudou muito. Eu dava a cama dela para me dormir com meus filhos, Olha, né? Meus 2 filhos, apesar que hoje eu já perdi um filho, né? Ele faleceu, faz 6 anos agora que ele é, faleceu, ele faleceu do que, irmã? nas drogas. É, Ele no mundo faleceu das nas drogas, drogas, né? foi. E a gente vê que hoje tem muitos jovens, Foi difícil para ele, mas Deus tinha muitos falado que ia tinham levar. avisado ele que ia Deus tinha levar, né? avisado Tinha a mim falado, também né? que para preparar o meu coração que Deus ia tirar ele da É. terra da forma que ele fosse, mas Deus ia salvar a alma. Porque para assim, eu sei que cada um lá fora tem um pensamento, mas Uhum, eu tenho um pensamento, Deus ele não perde. é Quando Deus verdade. ele ama uma pessoa a qual já bebeu das águas, né, que Uhum, conhece, mesmo a pessoa se perdendo assim, ele não perde a pessoa. Sei que tem outros que vai falar, talvez criticar, eu não penso assim, mas eu penso assim, Deus ele não perde, se ele ama a tua é, vida, né, ele faz o que aconteceu, né, eu vou levá-lo, já que ele não quer, tá é, nos meus caminhos também, eu não vou perder ele para o diabo, eu não vou perder ele para as drogas, eu vou é salvar a alma verdade. dele, né? Porque o Senhor, se o Senhor pudesse, ele salvava a humanidade toda. É Mas isso é uma verdade. questão de escolha particular, né? É, porque Deus quis levar, Deus já tinha avisado para mim que ia Que ia levar, né? levar, Uns né? E 15 Deus dias avisa. antes. E Deus tinha avisado para ele também que era para ele se consertar no Senhor, que Deus ia voltar, dar tudo de volta aquilo que ele
E precisava. ele falava o quê? Ele falava assim, tá bom, mas Mas ele não se... aí ele faleceu, mas porque tiraram a vida dele, né? A irmã tem esperança que naquele grande dia de encontrá-lo, os Eu céus, tenho sim, porque eu creio no Senhor a que eu irmã crê? sirvo. Eu creio. A irmã crê no arrebatamento de Creio. Cristo, a irmã crê. Uhum. Amém, é Creio forte muito isso aí, mesmo, que é né? forte, mas Deus mostra tudo, né? Em revelações, É, em oração, né? Que Deus mostra as coisas em oração, né? Eu creio amém. no que o que serve a Deus, Deus vai salvar sim. A irmã já passou por alguma enfermidade assim que achou que a enfermidade ia levar a irmã? Já, já. É, conta Ainda para passo nós um por pouco, isso, ainda né? passa por Eu tenho um isso? problema nos ossos, né? Certo. Osteoporose, artrose, né? Dor nas pernas, eu tenho muitas essas dores, mas eu caminho ali com Deus pela fé, Vai entendeu? ali, cada dia, Sempre né, tá uma ali, mesmo, caminhada. hoje eu tô morrendo, mas eu vou, Tá entendeu? Buscar certo, Deus, tá certo. né? Eu não busco o povo que tá ali, eu busco a palavra do Senhor. Tem pessoa que se abate logo, né? Qualquer Uhum, probleminha já não vai, eu não vou hoje porque eu tô mal, eu tô sentindo isso, né? já senti uma depressão muito É, grande, já passou por já depressão? passei quase uma depressão muito grande, É. mas eu sempre ali estava ali me ajudando sobre isso. Tem Eu já tive pessoas uma que diz que depressão muito eu já vi grande. até pastores falar a depressão é, é uma doença. Nós sabemos que é É, uma doença, mas o inimigo se aproveita uhum, disso, né? é, Ele usa como uma ferramenta. Mas eu creio que Jesus ele cura a depressão, cura porque sim. eu já passei por fases na minha vida de ficar meio depressivo. E Uhum, Jesus ele nos fortalece, ele verdade. cura a nossa mente, ele sara a nossa alma, o nosso espírito, né? É verdade. E o Senhor ele é Então eu creio que maravilhoso. Deus é maravilhoso. O que eu sigo a Deus é que nem todos os dias de manhã tenho um live assim, eu oro, né, em jejum, em oração, mais outras irmãs, né, não que é da minha igreja, de outras igrejas, né, mas Deus está trabalhando na vida de pessoas, né, Glória a que tá com Deus. depressão, pessoas que estão morrendo, prostrando, né, dentro da igreja. Humilhação a gente passa, mas a gente tem que passar por É humilhação. verdade, minha Para irmã. você receber a bênção do Senhor, você tem que passar por É humilhação. verdade. Eu Todo lugar creio a gente nisso, passa, né? né? É Todos verdade. nós passamos por humilhação. É. É pastor, é missionários, é cantores, né? E a Eu irmã já creio foi nisso. muito criticada das pessoas duvidar do teu chamado de missionário e criticar a Já, irmã. já Já passou várias por vezes. isso? Já, passa ainda. Até Passa ainda, porque hoje, às vezes né? a pessoa não crê o que você fala, né? É Ai, Deus me verdade. deu aquela visão. Até um incrédulo na rua, assim, eu passo a visão, né? Falo, ó, Deus vai preparar isso, isso aí. Aí uma pessoa, ai, será? Não Será acredito, só que acredito é? com ver, É verdade, né? muitos Aí eu falei, assim, aí, ó, né? Deus preparou o carro, Deus preparou a casa, né? É. Deus tirou das drogas, né? Deus fez isso, mas a pessoa às vezes não crê, E tem pessoas que duvidam, assim, duvida. né? Ver os pequenininhos que eu digo de Jesus, que Deus usa. Eu falo que Deus ele gosta de usar os ousados, né? É, Aqueles que não têm medo mesmo. E a gente vê muita gente assim humilde uhum, assim, e talvez até um pouco iletrada, mas verdade. Jesus usando para entregar recado e Uhum, se cumprindo, né? Porque cada um de nós a gente sabe a intimidade que tem é com Deus. Eu verdade. mesmo vi já vários milagres que eu vou ter oportunidade um dia nesse canal para estar desse Uhum, lado contando. E eu já vivi muitos milagres de cura, de provisão, verdade. perseguição até hoje pelo chamado que Deus deu, mas a gente sabe o chamado que Deus ele deu a nós. Uhum. Então, o primeiro a crer tem que ser nós, no nosso chamado. É, e a Que cura do meu Deus esposo também, né? é, Ele teve um problema na próstata, né? uhum, E tava desse tamanho, uma ferida enorme, inchou ele misericórdia. todinho. E graças a Deus ele foi curado. Olha, Ele foi vocês curado. entraram num propósito de oração, como E ele aconteceu? mesmo entrou no propósito de oração, É, eu também, né? pediu ao Senhor a E cura. isto, e ele foi Ó curado. que forte, O né? médico foi lá, examinou ele, falou que ele não tinha mais nada. Olha, milagre. Foi um milagre de Olha que Deus. bênção, viu? Hoje, se ele não vai na igreja, é por preguiça. Eu falo pra Olha, ele, você é depois, preguiçoso, não depois vai? de Jesus curar ele, assim ainda Mas ele Deus fica curou ele. Deus encostado. curou ele sim. É, mas E ele muitos, hoje é bem mais forte do que eu e nessa a gente parte. vê muitos, né, que diz que são cristãos, muitos que estão no meio evangélico, vê uma Uhum. situação de enfermidade e já se entrega, Isto, né? Às vezes escuta o médico dizendo assim, verdade. ó, esse seu caso não tem cura, apenas um tratamento É para você mesmo, poder, né, passar por isso por um período, mas a gente que crê no poder de Cristo, a gente Deus recorre a cura. ele, porque a Verdade. gente sabe que ele tem poder para curar. O Uhum. cristão verdadeiro, ele sabe que Jesus cura. A É. gente vive isso. E aquele que buscar por isso
na oração, na cura, ele vai viver o É milagre. Eu verdade. creio que ele Eu vai creio viver no o meu milagre, milagre também, Deus né? ser curada, porque eu oro todo dia para Deus curar Amém. meus ossos. E vai curar em nome Deus de cura em nome de Jesus. Jesus, porque Porque dói, sabe? Porque é é, tipo assim, parece que trofia os seus ossos por dentro, né? Eu falei, ah, Jesus, sabe se eu já vou morrer? Aí Deus fala, não, ainda não, que ainda não é tempo. Entende? Deus está é, mas tá trabalhando. vendo? Ainda não é tempo. Não, Deus fala Para que tudo não. tem um Tem tempo muita de coisa Deus, para me né? fazer ainda, Tem ainda, tem muita né? coisa. Qual Eu louvo a conselho a Deus. irmã daria agora para as pessoas que vai ver esse testemunho? Aquelas pessoas que dizem assim, eu vou parar. Eu não quero mais ir para a igreja, aquelas pessoas que pararam de caminhar com Cristo e não querem mais. Qual conselho que a irmã daria para eles nesse momento? Eu dou conselho assim, que as pessoas não param, não param. Não é para seguir o povo que está lá dentro. Deus deixou o homem na terra para pregar a palavra e falar a verdade, Amém. né? Deus deixou o homem na terra para pregar a verdade. Para Glória a as Deus, pessoas irmã. não ver, não subir ali no altar e achar que o homem é Deus. Deus ensinou o homem na terra para fazer Verdade, as coisas de concordo. Deus bem feitas, né? Porque senão não existia, né? Hoje eu glorifico a Deus sobre onde eu estava, e Deus me tirou da onde eu estava, e hoje eu estou ali, fazendo a Amém. vontade de Deus, Glória a né? Deus. Eu louvo a Deus todos os dias da família que eu tenho, meus filhos que eu tenho, né? Deus preparou meus netos também, né? Eu glorifico a Deus todos os dias sobre isso, e não desista daquilo que Deus deu nas tuas mãos. Eu falo Amém. assim, porque Deus deu nas minhas mãos aquilo que eu precisei. O que eu passava, hoje eu já não passo. Glória a Hoje eu Deus. tenho a minha casa, né? Eu trabalhei várias vezes aqui no Mutirão e graças a Deus eu e meu esposo lutamos 20 anos, né? E estamos aí junto, né? Entre a minha família, eu sou grata a Deus. Glória a Muito Deus. grata a Deus todos os dias. Amém, Da missionária. família, não faltar o pão de cada dia. Todo dia eu falo assim, Deus, muito obrigado pela água que nós bebemos, muito obrigado pela comida que nós comemos hoje. Tá certo. Muito obrigada, que Deus não deixa faltar mais o arroz e nem o feijão, porque Deus sempre prepara. Verdade. O O que eu não apóstolo, tinha, Deus prepara. apóstolo Paulo disse que nós devemos ser gratos a Deus o tempo todo e por Uhum, todas as coisas. Até nos momentos mais difíceis da vida, nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele está presente. A verdade. situação pode ser difícil, mas se Deus ele está presente, Ele Uhum. vai cuidar de nós dentro dela, porque Ele é fiel. Amém, Deus irmã? é fiel, Eu quero amém. agradecer a missionária por ter vindo aqui participar desse Amém, canal, dividir conosco o testemunho da irmã, mostrar para amém. aqueles que vão ver o vídeo que Jesus Cristo ele opera na vida daquele É que crê. Amém? verdade. Eu creio que o testemunho da missionária Paula vai alcançar os corações e a vida. Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Glória a Deus. Amém.